Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Bom, antes de iniciarmos, pedir aos irmãos que estiverem pelo YouTube, se inscrevam no canal, deixe o seu like. Quem estiver pelo aplicativo após o vídeo, vá lá no YouTube, se inscreva no canal, deixe o seu like também. Isso vai estar ajudando a gente a pregar a mensagem dentro do YouTube. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum pedido de oração, você pode deixar ou nos comentários do YouTube ou no ícone de interrogação abaixo do vídeo que você está vendo pelo aplicativo. E se você não conhece o aplicativo, na descrição do vídeo aqui no YouTube tem um link onde você pode baixar o aplicativo. Lá você vai encontrar a Bíblia, meditação, inário, lição, enfim, sermão, dicionário bíblico, um monte de ferramentas que vai ajudar na nossa comunhão diária. E antes dos pedidos de oração também, esclarecer aos irmãos que eu não gravei aí nos últimos dias, por conta de que já tem algum sermão já para esses dias. E como não está chegando mais perguntas novas, eu estou guardando um pouco as perguntas e também reservando um tempo para estudar, para a gente continuar refletindo sobre outros temas aqui, caso não venha perguntas. Se vier perguntas, eu gravo a resposta às perguntas. Bom, os pedidos de oração de hoje: a Jacira pediu oração pela família e a Cláudia também pediu oração pela família. Então possamos estar orando pela família das irmãs e todas as famílias da nossa igreja, que possamos cada vez nos fortalecer mais em comunhão entre família e com Cristo, para que possamos alcançar o grande galardão, a grande promessa quando Jesus voltar. E o Incredible Animations, não tem o nome da pessoa, é o nome do canal no YouTube, pediu oração pela saúde porque ele está com uma bactéria no estômago desde 2020. Então possamos estar orando pelo irmão recuperar a saúde, e para tantos outros que têm sofrido com problemas de saúde, principalmente nos tempos difíceis que temos enfrentado. Bom, é a pergunta de hoje, a pergunta da irmã Vitória. Ela não estava entendendo e ela gostaria de entender melhor a questão sobre o milênio, a verdade sobre o milênio. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 20. Nos últimos capítulos da Bíblia. Apocalipse, capítulo 20, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se cumprissem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então aqui a única passagem, nós não temos muitas referências, para falar a verdade, nenhuma referência além de Apocalipse 20 falando sobre o milênio especificamente. Então aqui nós vemos que um anjo desce do céu e prende Satanás por 1000 anos. E depois desses 1000 anos aqui já fala que ele vai ser necessário ser solto por um pouco mais de tempo. E aí, verso 4. Vi também tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa das palavras de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Então aqui a gente já tem o que vai acontecer com Satanás durante os 1000 anos, que ele vai ficar preso aqui na terra. E esse preso não é um preso literal com correntes, é sim um preso porque ele não tem para onde ir, não tem para onde correr e não tem a quem atormentar aqui na terra, porque os justos estarão no céu reinando com Cristo durante esses 1000 anos. E os ímpios morreram durante a volta de Jesus. Então ele ficou aqui preso com seus anjos sozinho, sem ter a quem atormentar. E os salvos reinando com Cristo durante os 1000 anos. E aí vamos lá agora em Jeremias, marca Apocalipse 20 que a gente vai voltar depois. Vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 4. Jeremias, capítulo 4. Verso 23 ao 26. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes,
e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Então aqui nos apresenta o estado da terra nesses 1000 anos, para a gente ter aquela confirmação de que Satanás vai estar sozinho, não vai ter a quem atormentar. Um ponto aqui interessante, que faz a gente já fazer essa associação desse texto com o milênio. No finalzinho do verso 26, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor de sua ira. Então, na volta de Jesus, os salvos que estavam vivos e os salvos que ressuscitaram sobem aos céus, transformados, encontram com Jesus nos ares, e essa terra fica totalmente desolada, sem forma e vazia, assim como era no princípio da criação. E agora voltando lá em Apocalipse 20, verso 7 e verso 8. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessa é como a areia do mar. Verso 7 e 8 eu falei, né? Que foi isso que a gente leu. E aí o verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu fogo, porém fogo do céu e os consumiu. Então aqui, exatamente após os 1000 anos, acontece o terceiro advento. Jesus volta com os salvos para reinar aqui na terra. Ele traz a cidade santa com ele. E quando a cidade santa desce, Satanás vê os mortos, os ímpios ressuscitarem. Ele se organiza com eles a avançar contra a cidade de Deus, contra a cidade santa. E aí no fim, eu já falei em outro vídeo, eu não lembro qual agora, que vem o fogo do céu. Mas antes disso aparecem as cenas como se fosse um telão de cinema, as cenas da criação, Adão e Eva caindo, Cristo vindo, Cristo no Calvário, e até aquele momento todos reconhecem Cristo como Salvador, inclusive como Salvador não, como o Senhor, como Deus. E aí o fogo do céu vem e consome os ímpios, porque apesar deles reconhecerem a Cristo como Deus, eles o fazem isso não porque eles aceitam Cristo como Deus, mas sim porque eles não têm como contra-argumentar com o que eles acabam de ver. Inclusive, né, lá no livro No Grande Conflito, se eu não me engano, no capítulo 42, aparece que inclusive Satanás e todos os ímpios se ajoelham perante Cristo, diante de tudo aquilo que eles viram, de não ter como negar a Jesus naquele momento. E aí eles são consumidos pelo fogo, porque apesar deles terem reconhecido a Cristo, eles não o aceitaram de coração. Eles reconheceram porque não tem como negar, é uma verdade incontestável. É como falar que o dia está sol aqui onde eu estou, e está sol mesmo, não tem como negar isso. São coisas bem simples. Então, o que são os 1000 anos? Os 1000 anos é um tempo em que os salvos estarão no céu reinando. E aqui a gente vê também que eles estarão julgando, eles estarão reinando com Cristo e julgando, entendendo porque aqueles que não foram salvos, por que eles não estão lá. Então, se eu fui para o céu, meu pai não foi, eu vou entender nesses 1000 anos o porquê que o meu pai não foi para lá. Vou tirar todas as minhas dúvidas, vou crescer espiritualmente lá no céu, e aí eu vou entender, realmente é por causa disso. Ou se, no caso contrário também, meu pai é salvo, eu não sou salvo, ele vai estar lá no céu, e ele vai, por que meu filho não foi salvo? Então, por causa disso. Então, e ele passa a entender isso. Todo mundo vai ter esclarecimento de todas as dúvidas com respeito à salvação de cada um lá no céu, daqueles que não foram salvos. E é basicamente isso, os 1000 anos, não tem nada mirabolante. São um período de tempo em que os salvos estarão no céu reinando com Cristo e entendendo os casos que aconteceram aqui na terra. E aí nós vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos também com tantas pessoas que a gente já estudou, Daniel, Abraão, o próprio Adão, e a gente vai conversar com eles, entender como é que foi a história deles. Enfim, vai ser um período de... Não tem como explicar como é que vai ser no céu. Como a própria palavra diz, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram
e a mente humana não tem nem capacidade de imaginar quão belo será no céu. Então espero ter ajudado a irmã Vitória na dúvida dela, e agora convido os irmãos a que puderem fechar os olhos para orarmos a Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e estudar a Tua Palavra, Senhor amado. Pai querido, que o Senhor esteja nos guiando nos dias que estamos vivendo, que possamos estar cada vez andando mais contigo, tirando as nossas dúvidas que ainda temos, possamos, Senhor, cada vez mais sanar qualquer tipo de empecilho que venha nos afastar de Ti, Senhor, que possamos cada vez mais nos apegarmos a Ti, nos apegarmos à Palavra, e que possamos, Senhor, nesse breve dia que Jesus irá voltar, estarmos de pé para receber o nosso Senhor e subirmos para os ares para o encontro dele, Pai querido. Pai amado, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.